Sejam muito bem-vindos. Primeiro Pedcast do ano de 2024. Fizemos uma pequena pausa, mas estamos retornando com tudo, com vários temas, pensando já para vocês. Já deixem sugestões de temas aqui que você quer ver ao longo de 2024. Desejamos um ano muito abençoado, cheio de energia, muito trabalho, mas também descanso, né? E chegamos aqui com tudo, voltando com uma convidada que vocês pediram para voltar e com um tema que eu tenho certeza que vai fazer diferença na prática profissional de vocês, independente de onde vocês atuarem, que é a interação medicamentosa. A gente fala da UTI, mas pode ser em qualquer lugar, porque interação medicamentosa é universal. Bom, então eu queria agradecer novamente, né, a presença da farmacêutica Karine Maria Boll. É farmacêutica bioquímica, especialista em infecção hospitalar, especialista em farmácia clínica e hospitalar e em terapia intensiva, mestre e doutor em ciências da saúde pela Universidade Estadual de Londrina, docente de farmácia hospitalar e clínica, farmacêutica do Hospital Universitário da UEL, responsável pelo serviço de farmácia clínica e informações sobre medicamentos da divisão de farmácia do HU-UEL. Então, obrigado, Karine, novamente por ter aceitado o nosso convite para conversarmos sobre um assunto tão importante. Obrigada, Arnildo, Flávia. Sempre um prazer estar com vocês. Sou fã do Pedcast também. Episódio 40 e até perdi 44. Uma benção. Eu acho que, na verdade, né, Karine, a gente acaba assim, meio que seguindo algumas coisas que nós conversamos da primeira vez, só que pensando o que ficou, eu acho que de um insight da última conversa, ou da conversa mais recente, foi a questão da segurança do paciente, né? Então, eu acho que cada vez mais existe um esforço multiprofissional de quem prescreve, de quem prepara a medicação, de quem dispensa a medicação, né? De tentar tornar o procedimento mais seguro possível para o paciente. E, por isso, então, optamos por falar um pouco sobre as interações medicamentosas, né? Que no dia a dia a gente sabe que, assim, não é que não exista essa preocupação por parte de quem prescreve. Talvez falte o conhecimento, né? Porque é um assunto específico, é um assunto que ele exige um conhecimento de farmacologia um pouco mais refinado, um pouco mais detalhado. Então a gente optou por conversar um pouco sobre essa questão da interação medicamentosa. E então eu queria te perguntar inicialmente como que você conceituaria a questão da interação medicamentosa e até onde, por exemplo, existe uma diferença entre interação e incompatibilidade entre dois fármacos. É legal fazer esse link com a segurança do paciente, porque a interação medicamentosa ela é um evento adverso. Ela tem diversas classificações, que pode ser pela gravidade, pode ser pela causalidade, pode ser pelo tempo em que ela demora para se manifestar, mas ela é um evento adverso, onde um medicamento tem alteração do seu efeito por conta de ou outro medicamento, ou um alimento, ou uma substância química do ambiente, ou álcool. Então, uma substância interferindo e modificando o curso e a ação do medicamento. É muito comum hoje na nossa rotina e a gente vê isso como um alerta. A gente sabe que talvez não vai ser definidor de prescrição na maioria dos casos, mas preciso chamar atenção, porque muitas vezes o curso do tratamento não progride por conta da interação. Então, e no paciente internado, quanto mais medicamento ele tem associado na terapêutica, ele fica mais suscetível às interações. Então, a gente tem que monitorar isso com bastante cautela e ficar atento ao paciente para monitorar e identificar o quanto antes as interações. Se for o caso, uma intervenção, uma troca de conduta, mas precisa de atenção da equipe toda, né? E aí, assim, acho que esse é um ponto importante, né? A gente sabe que, por exemplo, é um hospital inteiro para ficar fiscalizando, digamos assim, conferindo, né? E eu imagino que para o setor de farmácia clínica deve ser uma rotina pesada ali, principalmente no período da manhã, em que chegam tantas prescrições, né? Principalmente quando as prescrições vêm das UTIs, né? Então a gente sai de uma realidade que antigamente nós tínhamos apenas 3 UTIs de adulto para hoje ter 6 ou 7 UTIs de adulto, né?
Sem contar o TI pediátrico, o TI neonatal, neonatal. CTQ e assim por diante, né? E aí eu acho interessante, até uma dúvida que eu também tenho, sabe? O que define, por exemplo, a sinalização só na prescrição, acho que é uma bolinha amarela que aparece, né? Que é para a pessoa clicar em cima e ver qual que é a observação que a farmácia fez. O que define, por exemplo, de você fazer uma busca ativa pelo prescritor, entrar em contato, ou até mesmo se existem situações em que você bloqueia a medicação, não libera a medicação. Acho que essa é uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida até para mim mesmo. Quando a gente solta o em análise, que é a bolinha amarela, a gente está aguardando confirmação do item. Pode ser uma confirmação de dose, de diluente, pode ser a sinalização da necessidade de um ajuste de horário, por conta de uma incompatibilidade ou por outro motivo qualquer da terapêutica. Isso é um alerta que às vezes a gente não vai conseguir ligar na hora para a equipe, mas já vai ficar sinalizado lá. Enquanto isso, esse item fica pendente de dispensação. O ideal é que essa análise farmacêutica seja feita antes da dispensação. A gente sabe que não vive no mundo ideal, mas esse é o plano, né? Então, pelo menos daqueles itens que a gente tem alguma dúvida ou incita algum ajuste, a gente deixa pendente e libera o restante da prescrição. Algumas interações são clássicas e a gente já tenta meio que mediar pelo sistema dentro das possibilidades que a gente tem e sem bloquear a ação do prescritor. Ele tem que ter a liberdade e conhecer a ferramenta do sistema para prescrever da maneira que ele achar pertinente. Essa maleabilidade precisa estar disponível, mas a gente deixa a orientação em alguns casos, né? E a parte de bloqueio, ela acontece em situações muito pontuais, mas nenhum bloqueio deveria acontecer sem o contato com a equipe prescritora e com a equipe de enfermagem, para a enfermagem saber, por exemplo, que aquele item não foi dispensado, por enquanto, porque não foi por esquecimento da equipe de farmácia ou por um erro de dispensação, foi porque ele está pendente. Senão, ela pode usar outros mecanismos para conseguir atender a dose e, às vezes, colocar o paciente numa situação um pouco mais complicada. Então, a gente tem que avisar a equipe como um todo, olha, não subiu ainda o medicamento do paciente tal, está programado, está aprazado, eu estou aguardando a confirmação da clínica. Então, essa conversa com a clínica, preferencialmente, deveria ser pessoal, direta, para conseguir fazer uma argumentação das duas partes interessantes e conseguir achar o consenso da conduta. Às vezes a gente não consegue. Então, de novo, o alerta no sistema ajuda, ou o contato telefônico, ou via WhatsApp, também acaba favorecendo. A gente vai usando as ferramentas que tem disponível, né? Mas a gente entende que nem sempre a gente vai ser atendido de imediato. Enquanto isso, a tendência, se for um risco à segurança do paciente, a gente deixa pendente até a confirmação. E ele só vai ser bloqueado em situações onde houver um risco muito forte, muito grave, e que a gente não conseguiu falar com a equipe prescritora de nenhuma maneira. Então, é uma situação bem difícil, principalmente na UTI, que a gente tem presença de plantonista. Graças a Deus, isso não acontece com frequência, né? É interessante. E é um conhecimento, assim, que ele é complexo, justamente pela polifarmacologia que existe ali, que a gente precisa manejar. Então, às vezes, a gente tem a liberação da prescrição médica, são 5, 6 páginas, dependendo de como ela é organizada lá, e aí vem os aprazamentos, né? Hoje o sistema até dá um pré-aprazamento lá, que eventualmente a gente precisa ajustar conforme a necessidade. E aí conhecer se esse interage com aquele, qual o acesso venoso que essa criança está, e vem uma outra discussão. A gente, há muito tempo já, acaba optando por mais de um acesso, justamente para evitar, às vezes, manipular, né, demais um específico para parenteral, um outro para as intermitentes, eventualmente até 3 vias. Né? Se a gente for pensar em termos de UTI, quais são os fármacos que você fala, não, esses aqui, esses dão problema?
Que alguns ali, furosemida, né? Alguns, falei, meu Deus do céu, os briguentos, né? Os briguentos estão lá para atormentar. Mas esses, às vezes, até não assustam tanto, porque a gente já está esperando a briga quando eles vêm, né? Exato. Esses são os que têm um pouco menos de maleabilidade na prescrição. Mas a furosemida é uma. Por isso, a gente pede para padronizar a rotina. Tipo, ó, a equipe vai trabalhar fazendo ela diluída, fazendo ela pura, diluída em qual solução e com que volume. Tudo isso vai fazer diferença em ter ou não interações mais ou menos potentes. Então, a gente tem que conhecer como esse medicamento vai ser administrado. É interessante que a equipe de enfermagem siga a prescrição ou comunique se tiver alguma alteração no meio do caminho, porque o que a gente tem para investigar a interação é a prescrição e o aprazamento que consta nela, né? Se isso mudar, a gente começa a ficar com bases distorcidas. Então, a gente confia naquilo que está no sistema e vai fazer os ajustes diante disso. Mas nada do sistema impede ou bloqueia a necessidade de contato pessoal, porque, por exemplo, numa situação onde tem vários medicamentos prescritos, alguns deles são incompatíveis, eu preciso chegar até a equipe de enfermagem e perguntar, olha, o Tazocin está correndo na mesma via que a insulina em bomba? A gente está tendo prejuízo no controle glicêmico? Ou será que a gente consegue um acesso distinto, mesmo que periférico, para poder correr separado? Então, a gente precisa sentar, conversar, estar próximo do paciente e ver como as coisas estão sendo administradas. Porque a prescrição pode ter muitas informações, mas nem sempre a gente tem na prescrição a distinção de aonde está o acesso, qual o calibre dele e o que vai ser administrado em qual linha, né? Isso faz muita diferença. Quando a gente estuda interação, a gente vê as incompatibilidades, a gente vê em mistura, vê em Y, vê em seringa. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho mais disso para poder determinar. Eu acho que até é uma dúvida importante até, sabe? Porque talvez para o adulto isso não fique tão notório, né? Mas eu vejo, não é tanto a nossa realidade também, mas eventualmente a gente percebe nos bebês muito pequenos, que tem às vezes um único acesso. A criança pesa lá 500 gramas. E tentaram até outro acesso, não tem condições de periférico, está em manipulação mínima, aquela história toda, né? E aí a criança às vezes tem 3 antibióticos, tem analgesia contínua, tem fármaco vasoativo e tem a nutrição parenteral. A gente sente e chora. Na prática, assim, infelizmente, é uma situação que é muito comum de acontecer, né? A gente sempre prioriza que a parenteral vai ter uma via exclusiva só para ela, e é uma via que, inclusive, ela será manipulada somente uma vez quando for trocar a bolsa de nutrição parenteral. Mas numa situação como essa, ele vai ter que receber o antibiótico, vai ter que receber as medicações, e é um bebê pequeno que, às vezes, 1 hora sem a parenteral, ele faz hipoglicemia. Então, como lidar com uma situação como essa, né? Existem, por exemplo, fármacos que não devem ser feitos absolutamente junto com a nutrição parenteral? Olha, a gente chega numa situação bem delicada, né? Eu não posso falar que existe esse fármaco seguro para fazer junto com a parenteral. A gente continua pedindo lumen exclusivo para poder fazer a administração e a orientação padrão é parar a parenteral, lavar o acesso, infundir a medicação, lavar o acesso novamente e retornar. Agora, dependendo do tempo da infusão do medicamento, vai ter prejuízo na meta calórica e proteica da criança. Nem sempre o ajuste, o aumento da velocidade de infusão resolve isso, né? Mas as soluções precisam ser estudadas caso a caso. Eventualmente, nas pesquisas que a gente faz nos bancos de dados eletrônicos, a gente joga só o termo nutrição parenteral, ele aparece como compatível. Mas se você pegar a composição dessa parenteral e projetar no mesmo banco de dados, dependendo da concentração de diluição,
pode ter concentrações incompatíveis. Então, os casos têm que ser estudados individualmente. A gente precisa tentar buscar da maneira mais próxima a medicina de precisão, né? Que é aquilo que vai estudar individualmente cada situação. Então, depende da concentração. Pode ser que uma solução de cálcio não vá ser prejudicial em paralelo, mas inclusive depende do tamanho da criança, do volume de distribuição que vai ter e quais outras situações estão envolvidas. Então, não consigo chegar num medicamento ou numa lista de medicamentos que fale, olha, esses aqui são seguros sempre, porque sempre vai depender até de onde está o acesso da parenteral, mas vai depender qual é a diluição e a concentração desses medicamentos. Velocidade interfere? Interfere. Muitos eventos adversos acontecem pela velocidade de infusão, né? A gente tem que lembrar que 65% dos pacientes internados têm potenciais interações medicamentosas na sua prescrição diária. Mas isso são potenciais. Uma meta-análise apresentou esse dado e viu que desses 65%, aquela população teve 17% de evidência clínica de que a interação estava ocorrendo. Então, o acompanhamento vai mostrar e vai mediar se essa interação vai ser prejudicial. Em alguns casos, ela é benéfica e pode colaborar com a terapêutica, ou se precisa de um ajuste para poder modular. Mas a individualização é extremamente necessária. E muitas vezes a gente fala, olha, para esse caso pode correr junto, não tem problema. Karine, faz uma regra falando isso? Não consigo. Não existe regra nem para adulto desse tipo de situação, menos ainda para criança. Eu não me sinto segura para poder fazer essa situação, sabe? Acho que a individualização é o processo e que a terapia intensiva e a pediatria requerem com uma força muito grande. Aqui a gente tem, normalmente, né, às vezes pausa, às vezes realmente isso pede socorro para a farmácia e ver dessa possibilidade, né, de correr junto. E que faz diferença, né? O fato de você ter uma via exclusiva, porque dificilmente, às vezes, eu tenho que usar. Quando precisa, a gente pede esse auxílio. E a parenteral por si só, ela é complicada por natureza, né? Por exemplo, a concentração de lipídios, dependendo da concentração de cálcio, precipita nela mesma, né? Então, assim, imagina um produto que, a partir dos próprios componentes, conforme a quantidade, já precipita e a gente junta com outros fármacos, né? Acho que a chance de um evento adverso acaba sendo maior também, né? Exato. Tem algumas incompatibilidades que na manipulação da parenteral, se a gente adicionar na ordem errada os componentes, a gente já vê interação e às vezes perde a bolsa, porque a troca iônica forma algum precipitado e acaba tendo que recomeçar o processo. Então, a parenteral ela é muito sensível a essas situações de interações medicamentosas prejudiciais. Tanto é que eu acho que é algo comum até para todos os laboratórios que produzem nutrição parenteral, né? Conforme a gente vai prescrevendo, preenchendo as caselas, eventualmente ele coloca um alerta amarelo, que é para a gente rever a dose, alguma coisa, e eventualmente ele vai colocar o vermelho. E se aparecer o vermelho, não adianta que ele não vai finalizar a parenteral, né? Exatamente por conta dessas interações todas e as diferenças de concentração que existem ali. Né? Exato, é um bloqueio de segurança e que ajuda bastante todos os profissionais. Né? E um ponto que eu fico pensando, o quanto é importante quem trabalha com pediatria ter o conhecimento da concentração de segurança da infusão dos fármacos, né? Porque no adulto, às vezes vai lá, padrão para todo mundo, né? Coloca lá, dilui a medicação em 100, chutando aqui, né? 80, 50. Agora, para a criança, eu preciso realmente ter esse momento de ver quanto a gente precisa colocar de diluição para fazer a infusão segura e na velocidade correta. O quanto isso faz diferença. E dependendo do serviço, não é uma prática que se ensina, né? Na faculdade mesmo, será que todas as faculdades ensinam esse cuidado, né, com relação a essa concentração, de fazer porque é um cálculo a mais.
Lá no hospital universitário, a medicina, já há um tempo, coloca na prescrição essa concentração de segurança ali dessa diluição. A gente faz isso, caso eles não façam, porque dependendo da clínica, né? Às vezes é uma clínica de adulto que vem atender uma criança, eles não colocam lá, mas a gente sabe fazer. Mas o quanto a gente precisa ter conhecimento disso. Não é diluir de mais, não é diluir de menos, não é correr na velocidade elevada, assim, porque eu preciso correr alguma coisa em seguida, é reajustar mesmo tudo que tem em volta ali, né? Para conseguir garantir essa segurança do paciente. Exato. A gente tem que tentar se liberar da regra do tanto faz. Pois é. Às vezes você precisa ter domínio. No momento que você precisa liberar o acesso para correr medicação, e se, por exemplo, o medicamento pode ser infundido de 15 minutos até em 3 horas, porque eu vou gastar 3 horas se eu consigo correr antes e retornar parenteral, porque aquele acesso estava em uso da parenteral. Então, a gente não tanto faz. Você tem que estudar o caso do paciente, ver todas as características envolvidas, o tamanho dele, os acessos, o tamanho da prescrição, os horários, o balanço hídrico, o controle do balanço hídrico que a equipe está buscando, se você precisa do neutro, ou se você quer o positivo ou o negativo, você vai ter que ter tudo isso em questão para poder tentar ir mediando, né? Então, o tanto faz não ajuda muito, né? Quando a gente estende as informações assim, é para a equipe conseguir ter espaço para personalizar a prescrição, mas precisa ser direcionado para aquele paciente na hora que chega, né? Os protocolos ajudam bastante nisso, mas nem sempre ele vai trazer a resposta-chave para tudo. Então, a gente precisa olhar individualmente cada paciente para conseguir chegar nessa chave mágica, que às vezes pode mudar de um dia para o outro. Por isso que toda atenção é pouca e o tanto faz não serve para terapia intensiva, né? Com certeza. Eu acho extremamente importante essa sua fala, porque quando a gente vai, acho que tem que individualizar por paciente e até por item, né? Pegando como exemplo antibiótico, a gente sabe que alguns antibióticos podem ser infundidos em 30 minutos, outros precisam de 1 hora, outros precisam de 2 horas e outros precisam de 4 horas, né? Então não é à toa. E às vezes a gente é questionado mesmo, mas por que está infundindo tal fármaco em 2 horas? Porque é a segurança. A literatura aponta que aquela velocidade de infusão ela é a mais segura. Outro ponto, a questão da própria diluição, né? Então tem fármacos que exigem uma diluição grande. Oxacilina, azitromicina, polimixina B. Então não tem como a gente fugir disso. Tornar mais concentrado do que a segurança recomenda, eu acho que é expor o paciente a risco, né? Então, se o volume vai atrapalhar, então a gente tem que quebrar a cabeça e pensar em outra alternativa de tratamento, né? Mas não burlar as recomendações de segurança para o paciente. Acho que foi em 2014, mais ou menos, que a gente montou uma tabela lá com todos os antibióticos, onde consta lá a diluição de cada um deles. Não foi fácil, né? Porque a gente não consegue encontrar tudo isso numa única literatura, né? Sim. E as dúvidas a gente sempre foi perguntando para a farmácia clínica do hospital e a gente conseguiu chegar num produto final. Porque exatamente essa preocupação aí em relação à segurança de cada item prescrito. E assim, uma coisa adicional e que precisa estar em constante atualização é que muitas características, por exemplo, estabilidade do antimicrobiano para correr em 3 horas. Será que a marca que está circulando no seu hospital tem estabilidade para isso? Porque o fornecedor pode mudar os veículos, os conservantes, os recipientes, e pode acontecer de que a nova marca não atenda a necessidade de infusão prolongada. Então, não adianta insistir em fazer a infusão estendida ainda, mesmo que, em tese, o fármaco seja tempo dependente, se o produto farmacêutico que está disponível não tem estabilidade físico-química para ficar exposto em temperatura ambiente durante a infusão. Então, essas particularidades do produto e do fármaco precisam estar observadas, mas fazem muita diferença. A gente conseguir respeitar as características farmacocinéticas para tentar buscar o melhor resultado terapêutico pode dar diferença no prognóstico, na continuidade, no tempo de internação dos pacientes. Vale muito a pena. Acho que Estou pensando aqui, às vezes a gente, por exemplo, parenteral, né?
eventualmente, juntar com sedanalgesia contínua, fármacos vasoativos, que são coisas que às vezes a gente consegue 2 acessos, fica um para correr os intermitentes, que são esses mais, né, antibióticos e outros intermitentes, e esse que é aquela via que fica contínua ali. O que você acha disso? Eu sei que você já falou que não pode, teoricamente, né? Mas eu sei que é uma realidade que, eventualmente, o pessoal acaba fazendo, né? Justamente por medidas de desespero. A experiência prática acaba levando a gente a essa situação e meio que padronizar. Uma via vai ficar só para sedação, outra via fica só para vasoativa. Se tiver a terceira, é para medicamento. Eles falam assim para mim, eu quero... Como se sedação e droga vasoativa fosse qualquer outra coisa. Mas, às vezes, principalmente nos pacientes críticos, onde tem um manejo de interação medicamentosa, a gente pode extrapolar isso. Às vezes dá para correr o antimicrobiano junto com a droga vasoativa. Às vezes a gente consegue colocar um corticoide com aquela sedação que está prescrita em infudino contínuo. Não vai ser um prejuízo, nenhum problema. Aí a gente tem que avaliar também a capacidade de infusão daquele lúmen. Às vezes já está a sedação, por exemplo, numa vazão muito alta. Então, vamos economizar aquele lúmen, porque já está com uma velocidade de infusão alta naquela via e vamos buscar outra que não seja tão prejudicial. As regras valem a pena, elas ajudam bastante. Elas só precisam estar coerentes com a situação, né? E lembrar que a regra de um bebê recém-nascido não necessariamente vai ser a mesma de uma criança de 6 anos ou daquele adolescente que está na UTI pediátrica com 14 anos. Aí eu volto a insistir na individualização, porque eu acho que o caminho é para esse. Não sou contra as regras, mas a gente tem que estudar bem e sempre que necessário ver se precisa de algum ajuste. Às vezes está acontecendo, a gente não consegue enxergar. Por exemplo, não está respondendo a insulina em bomba novamente. Mas o que está acontecendo? Será que precisa aumentar a dose mesmo? Ou está recebendo uma medicação e a resposta laboratorial não está sendo positiva, mas está fazendo reposição diariamente? Alguma coisa está acontecendo. A gente pode investigar e ver se não tem algum outro medicamento ou alguma outra substância que está correndo em paralelo, às vezes nem é no mesmo horário, mas que vai interferir na ação daquele medicamento que a gente não consegue a resposta adequada. E às vezes até existe a compatibilidade, mas não convém fazer, né? O que você falou, a ponderação, né? Então, por exemplo, vou correr alguma coisa com fármaco vasoativo. Às vezes até é compatível, mas você vai empurrar numa vazão elevada um fármaco que é para ir, por exemplo, meio ml hora, né? E acaba tendo essas repercussões secundárias por causa disso, né? Sim, exato. E pode levar ao entendimento da equipe que a regra fica quebrada em todos os outros medicamentos da classe. E não dá para a gente seguir dessa maneira. Né? E eu consigo até lembrar, Karine, de algumas observações que a gente fez no nosso dia a dia, né? Até aproveitando essa fala da Flávia, né, de dizer assim, que às vezes na teoria os fármacos são compatíveis, mas quando a gente opta por separá-los, existe um aumento na eficácia daquele fármaco. Né? A insulina, para nós é regra, é acesso exclusivo, mas às vezes escapa. Já aconteceu de a gente chegar de manhã, ela está correndo junto com outro fármaco. Né? O simples fato de separar a medicação, já a gente vê outro efeito da insulina. O próprio nitroprusiato. A gente às vezes coloca ele junto com os outros fármacos vasoativos, junto até com analgosedação, mas quando tem a oportunidade de deixá-lo sozinho, o efeito é melhor. Sim. E recentemente a gente tem observado muito isso com o bloqueador neuromuscular. O quanto que o bloqueador parece que ele realmente perde efeito quando está infundido junto com outras medicações. Então, assim, aí a gente faz assim, então tenta pegar um acesso periférico e deixa ele lá sozinho no periférico, o efeito é melhor. Então a gente consegue realmente citar exemplos práticos disso que você está dizendo, né? De que o cenário ideal realmente é não misturar determinadas medicações. Claro que nem sempre é possível, mas a gente sempre vai ter que fazer de tudo para conseguir pelo menos um segundo acesso, né?
para que não tenha esses vieses, porque quem acaba sendo prejudicado no final é a própria criança, né? Exato. E em alguns momentos, a gente cai numa armadilha de achar que toda medicação de terapia intensiva tem que ser em acesso central, ou periférico com calibre central. E não é desse jeito. Às vezes, a gente está com dificuldade de manejar os horários, querendo colocar tudo infundindo em acesso central, quando não precisa. Muitos medicamentos podem correr em periférico. Então, se houver condição de um periférico, às vezes a gente consegue manejar muito melhor. Isso traz segurança, traz comodidade, traz melhor resposta terapêutica e diminui alguns índices de infecção também. Acho que a própria insulina pode correr em periférico, né? Pode correr em periférico. É importante o cuidado do preparo, né, insulina, porque ela tem que desprezar, deixa descansar um pouquinho, né? Isso faz diferença, né? Exato. Da absorção do equipo, né? Exato. A gente, como se não bastasse as interações entre os medicamentos, os diluentes e outras substâncias, a gente também tem a interação das soluções com fármacos, com o próprio recipiente ou material de infusão que está sendo utilizado no hospital. Houve momentos em que a gente tinha que reservar frascos de soro específicos para medicações específicas por causa dessa interação, porque não era tão fácil conseguir aquele que era menos reativo de maneira geral. Agora mudou um pouquinho, mas ainda tem algumas situações em que a gente tem que ou trocar ou contornar, como é no caso da insulina, e da heparina em bomba também, que tem um potencial de adsorção ali com o frasco de soro. Não inutiliza a solução, você só tem que saber manejá-la. A heparina em bomba não precisa ser descartada a cada 4 horas, como era uma regra antigamente. A gente só, se conseguir fazer a inversão como rotina e com carinho de quem está tratando a medicação, a gente consegue manter a resposta terapêutica sem ter que trocar a solução em curtos períodos de tempo. E pelo sistema, Karine, existe algum mecanismo assim, de aviso automático? Vamos supor, por exemplo, assim, fármacos que alteram o intervalo QT. A pessoa prescreveu lá amiodarona, Precedex, né, que é a dexmedetomidina, e prescreveu quinolona. Existe algum aviso automático que, de repente, o sistema reconhece essas 3 medicações, onde as 3 têm o mesmo efeito adverso, avisa pessoalmente, ou tem que ser realmente assim, tudo manual esse trabalho? O sistema oferece essa ferramenta, doutor. A gente até tem uma cadastrada a gente colocou uma cadastrada como teste de produtos muito comuns, mas que a gente não percebeu que teve a absorção do conhecimento da equipe prescritora com aquela janela. O sistema de prescrição que a gente utiliza, e que acho que é a realidade de um monte de serviço de saúde pelo país, ele traz muitas janelas ao prescritor. Medicamento de alto custo, medicamento de alta vigilância, medicamento não padronizado. Cada medicamento, aí você pensa numa prescrição de terapia intensiva, que às vezes tem 20, 30 itens diferentes. Se isso não estiver bem parametrizado, às vezes uma prescrição de intensiva pode trazer uns 40 pop-ups, eles não serão lidos. Então, a gente só fecha no automático e mal olha para a tela direito, porque você sabe que naquela prescrição você tem que dar 12, fechar na janela. Então, existe a ferramenta sim, mas enquanto a gente não mediar outras janelas, daquela maneira, se ele continuar aparecendo, ele acaba não sendo valorizado. Passa às vezes até sem ser lido mesmo. Não pode ser mais do mesmo, né? A gente pode cadastrar, cadastra por sal, por medicamento, a gente coloca lá a gravidade da interação, o nível de documentação também para a gente é importante. De todas as interações que a gente encontra, a gente acaba buscando aquelas que têm validade científica mais relevante, com peso de documentação maior, né?
Então, a gente acaba não levando todas, porque tem que levar aquilo que ou realmente está acontecendo ou aquilo que tem um risco potencial muito grande e já é bem estudado pela equipe, né? Mas faz bastante diferença. Só que, da maneira como está hoje, eu sinto que não conseguiu atingir. Então, nesse momento, a gente ainda não trabalha com interação medicamentosa alertada no sistema, porque ele dá um aviso só na hora que vai confirmar a prescrição. Ele não fica sinalizado para a equipe toda. Ele não bloqueia prescrição, óbvio, né? Ele deixa isso liberado, mas ele não fica sinalizado de maneira integrada, permanentemente, enquanto os itens estiverem válidos. Ele sinaliza só na confirmação, de uma maneira muito maçante, que acaba não conseguindo o efeito de informação relevante como deveria ser. Né? Sim. Como que funciona o sistema de vocês? Porque, às vezes, vou estudar alguma coisa de parenteral. A gente vai buscar artigo, tem alguns artigos que ajudam, outros mais atrapalham do que ajudam, né? Em termos de informações que são passadas nas leituras. E vocês têm um sistema individualizado lá, né, para fazer essas buscas mais pormenorizadas. Que sistema é esse? Como que funciona para a gente conseguir? Não é um sistema que a gente tem acesso em casa, né? Como que é isso? Nós utilizamos hoje o Lexicomp, que é um compilado de bases eletrônicas que tem informações. Esse é um banco de dados que é pago. Mas já utilizamos outros bancos disponibilizados, por exemplo, o Conselho Federal de Farmácia disponibiliza o Micromedex, que tem um módulo de interação muito bom também. Por outros motivos, a gente está usando o Lexicomp já faz uns 3 ou 4 anos. Ele tem sido uma base bem conceituada ultimamente. É muito importante que a base de dados que eu estou usando na farmácia seja compatível com as referências da enfermagem e da medicina também. Ali a gente faz a projeção da prescrição diariamente, com todos os itens, com os diluentes, e com a presença de diluentes específicos e terapia nutricional. Aí a gente vai correr o perfil de incompatibilidade, separadamente daquilo que for endovenoso, e vai correr o perfil de interação medicamentosa, que é geral. Esse banco ele separa as incompatibilidades como uma tela à parte, mas elas não deixam de ser interações. Nas incompatibilidades, eles fazem um levantamento de estudos e classificam de acordo com os estudos específicos se aqueles medicamentos eles são compatíveis, incompatíveis ou o que a gente classifica como mas é o incerto. Não é um incerto de não sei, é um certo de variável. Então, dependendo da concentração e dependendo do diluente, pode ser compatível ou não. Aí a gente tem que abrir essa especificação e ver se está adequada com a prescrição ou não. No campo de interação, a gente sempre busca, como rotina no hospital, a gente busca interação com o alimento, que a gente converte para alimento quando o paciente está com o trato gastrointestinal funcionando, ou para a dieta interal. Eventualmente, a gente precisa fazer algumas pausas, que para alguns medicamentos já está bem estabelecido, outros ainda a equipe está se acostumando com essas pausas, mas que tem feito bastante diferença em medicamentos que só têm apresentação via oral e vão ser administrados por sonda, como, por exemplo, o voriconazol, e ver a interação de medicamento-medicamento. Normalmente aparece, numa prescrição de UTI pediátrica, pode aparecer mais de 60 interações. Aí a gente põe o filtro daquelas para selecionar aquelas que têm uma documentação boa, excelente, razoável, e se ainda assim esse campo estiver muito poluído, a gente vai ver aquelas que têm gravidade maior. Nunca só a última, né? Porque
As classificações nem sempre são tão claras. E daí ele vai apresentar os estudos e as referências que constam nessa base com o detalhamento de por que e como foi classificado como interação. Aí tem o detalhamento e a classificação. O que pode acontecer? Diminuição do efeito do medicamento X, aumento do medicamento X, formação de um metabólito tóxico. A base de dados ela apresenta a interação, ela classifica e ela descreve o que pode acontecer e quais os mecanismos que estão afetando. Às vezes ela não distribui o medicamento em si da informação, mas ela fala, por exemplo, que o medicamento pode interferir na ação dos fármacos anticonvulsivantes. Aí cabe estudar se aquela criança está com anticonvulsivante, como está a resposta terapêutica, se está em crise ou não. A gente vai ter que acompanhar isso e deixar o alerta. Nem sempre vai gerar uma intervenção farmacêutica, onde a gente precisa solicitar para a equipe algum ajuste. Mas a gente pede para que fique registrado para caso acontecer alguma situação, a equipe no prontuário já consegue fazer esse levantamento de que ali tinha uma potencial interação que se manifestou em dado momento. Complexo, né? Fico pensando. E a gente falou tanto do endovenoso, mas você falando realmente também tem cuidado para as crianças que fazem por via digestiva, né? Principalmente as crianças com encefalopatias, com várias medicações, às vezes nos horários próximos ali ou no mesmo horário, vai fazer via catéter gástrico, né? Seja por gastrostomia. Esse cuidado, às vezes no mesmo horário, eu vou fazer 3 medicações, mas até o ato de você administra um, lava, administra outro, lava, né? Não é um atrás do outro e lava depois. São detalhes que parecem, é detalhe, mas que faz toda a diferença, né? Sim. Alguns você pode fazer em sequência, outros Sim. às vezes você precisa esperar pelo menos 30 minutos para fazer. Então, existe esse cuidado. Na administração enteral, não necessariamente todas as formas vão ser compatíveis com essa via. Às vezes o revestimento de um comprimido é meramente estético. Às vezes não, às vezes ele está revestido porque ele precisa de gastroproteção para ter o processo de rompimento para absorção só no intestino. Precisa estar protegido do pH gástrico. Isso a gente consegue meio que manejar o sistema, mas assim, é necessário entender que, às vezes, a gente vai ter que fazer esse manejo pessoalmente, porque aquele caso característico está se manifestando diferente. O sistema ajuda bastante essa parte. Algumas coisas a gente já deixa padronizado, por exemplo, velocidade de infusão, de algumas coisas que são padrão. Hoje a gente consegue colocar a velocidade de infusão para pediatria de um jeito, para adulto de outro, já vai carregar informações. Estamos trabalhando para deixar o mais seguro possível, mas ainda tem bastante trabalho para fazer e as bases de dados vão se atualizando continuamente. Eu repito sempre para os alunos, assim, corri o perfil ontem, preciso correr de novo hoje? Corre. Mas não mudou nada a prescrição, você não sabe se o banco de dados mudou. Se alguém publicou alguma coisa nova que foi indexada e que é relevante. Então, todo dia, a gente corre as prescrições atendidas pela farmácia clínica de maneira integral em medicamento, diluente e dieta. Você me falando, eu lembrei de uma aplicabilidade de cuidado também, né? Dos comprimidos revestidos. O oseltamivir, né? Por exemplo. Muitas vezes, a gente precisa passar na criança um catéter enteral, né, para conseguir administrar a medicação e ter o efeito esperado. A gente vai manipular aquele medicamento, enfim, para fazer da forma correta, que ele não seja gástrico, que ele seja enteral. Quanto é importante a gente ter noção do medicamento, até para ver se o catéter que eu estou passando, o que vai ficar alocado, ele está alocado no lugar certo para aquela medicação, ou eu preciso repassar esse catéter digestivo para que ele fique alocado no intestino, por exemplo. Faz toda a diferença. Nem toda sonda ou todo catéter
é igual, né? E o medicamento, ele também vai ter essa variabilidade Sim. toda. Então, dá bastante diferença, sim, com certeza. A gente tem que ficar muito atento. E um outro exemplo que eu vejo às vezes na prescrição, cara, não sei qual é o critério para inserir esse tipo de observação. Então, por exemplo, a daptomicina. Quando a gente prescreve, sai lá na observação automaticamente, né, que esse fármaco ele é incompatível com soluções glicosadas, que a via deve ser lavada antes e deve ser lavada depois da infusão da daptomicina. O que eu acho muito didático. Então, assim, para quem não raramente prescreve a daptomicina, ao ler aquilo, se ele lê, claro, né, ele vai aprender, né, que não pode ser diluído com uma determinada solução. Essa ideia de colocar essa observação fixa já, ela pode ser aplicada para outros fármacos? Pode. A gente tem alguns medicamentos que a gente consegue colocar isso. E a gente já percebeu que, por exemplo, apesar de apenas o soro glicosado e as formas de soro glicosado estarem disponíveis como diluente da daptomicina, não estava sendo suficiente, porque às vezes corria em paralelo outra medicação em fisiológico. Ou lavava o acesso com soro fisiológico. Então, nem todo flush vai ser de soro fisiológico. Às vezes a gente precisa fazer uma lavagem de acesso com soro glicosado. Cada medicamento que vai ditar isso. Dependendo do que você for administrar, você tem que fazer o mais seguro. Senão você já está colocando incompatível ali na linha que você precisa da medicação. A gente consegue estender isso para algumas coisas. O que estava aparecendo bastante, às vezes, o acréscimo de medicações em bolsas prontas da indústria. Então, a gente começou a colocar o não rediluir ou não acrescentar. Bolsa pronta para administração, né? Exato. Algumas a gente padronizou. A gente tem que tomar o cuidado para só inserir essa informação de uma maneira que não prejudique a atuação de outras clínicas. Nós estamos num hospital geral, então aquilo que é seguro para a UTI pediátrica só tem para estar prescrito também em outros setores de outros pacientes, precisa estar padronizado. Então, se a gente conseguir, se for ficar informações gerais na prescrição, tem que ser seguro para todo mundo, né? Por exemplo, o cadastro de dose máxima pode ser muito variado, dependendo da situação clínica que você está manejando, né? A dose máxima de uma pediatria não vai ser a dose máxima da maternidade de sulfato de magnésio, por exemplo. Então, o sistema precisa ser manejado considerando todos esses pontos. A gente não tem um sistema para cada clínica ou para cada perfil de paciente. Então, a gente vai fazendo isso de uma maneira que não impacte. E sempre que isso acontece, a gente avisa a gerência de risco, avisa as clínicas que são mais prescritoras do item. Quando é antimicrobiano, a gente já sinaliza para a CCH, estamos inserindo tal informação por conta do manejo de eventos adversos que têm ocorrido, como foi o caso da daptomicina. A gente não conseguia resposta terapêutica suficiente, porque apesar do diluente estar parametrizado, a infusão concomitante de outros medicamentos estava prejudicando o acesso da daptomicina ao paciente. Então, a gente começou a trabalhar nisso de uma maneira um pouquinho mais descritiva, pensando que estamos num hospital-escola e que a informação que, às vezes, para a minha rotina é usual, talvez para a sua não seja tão rotineira assim. Então, cabe divulgar a informação da maneira mais rápida e ampla possível. Acho que também vale a pena acrescentar, né, Karine, que sempre existe aí acho que um esforço, inclusive, da sua parte, dos outros farmacêuticos e farmacêuticas clínicas, que é a divulgação de material periodicamente, né? Então, eventualmente, algumas revisões de fármacos específicos são divulgadas no hospital, ou até acho que foi no ano passado que houve uma revisão extensa de vários fármacos, né, que você acabou encaminhando para todos os setores, né? Então, assim como os relatórios da CCH é importante serem lidos, alguns relatórios da microbiologia, acho que esses relatórios que a farmácia emite, eles devem ser valorizados e nos ajudam muito, né? Porque às vezes muda o fabricante de uma determinada medicação e a orientação de preparo, a orientação de administração muda completamente também, né?
E existe, né, esse esforço por parte da farmácia clínica de periodicamente encaminhar esse material para as chefias, para os setores, para manter a equipe atualizada. O serviço de informação de medicamento de um hospital, ele tem que ser, ou a farmácia, que vai acabar, mesmo não tendo o serviço instituído, vai acabar respondendo por essas informações, que o farmacêutico é responsável pela informação pertinente ao medicamento e ao manejo dele. Essa informação ela pode ser reativa a uma solicitação ou, muitas vezes, ela precisa ser proativa. É nessa proatividade que a gente tem que ficar atento àquelas possíveis situações que vão impactar. Por exemplo, estabilidade, a conservação sob refrigeração. Mudança de fabricante, né? Muito, né? Mudança de fabricante. Porque muda muita coisa. Pode mudar bastante. No nosso hospital, a gente não compra por marca, a gente compra por processo público. Então, a gente consegue variar mais os fornecedores. E isso precisa deixar um alerta bem grande nas equipes, porque existe uma variação. Até que ponto essa variação é do fabricante, tecnicamente ela tem impacto ou não, a farmácia também precisa ficar atenta e analisar. Porque, às vezes, é mais fácil falar que o medicamento não tem estabilidade nenhuma e que tem que ser uso único e desprezar. Às vezes, é mais fácil para a indústria colocar isso do que fazer um teste de estabilidade, de controle microbiológico ou de implantar uma membrana que consiga ser perfurada mais vezes e se manter protegida de contaminação microbiológica. Então, tem que ver as informações de uma maneira detalhada, para poder passar para a equipe de uma maneira prática e concisa, porque a gente já tem bastante coisa para ler e para fazer. Então, a gente tenta, primeiro, trazer um pouco de imagem e tópicos que sejam de rápida leitura, numa linguagem que técnicos, médicos, doutores, pós-doutores compreendam e consigam... Alunos, né? Consigam divulgar e para todo mundo. Nossa, e são muito bons os informativos, muito bons, né? Quando a gente recebe, fica lá guardado na pastinha e a forma às vezes manda para a unidade, mas manda via WhatsApp, né? Nossa, faz muita diferença porque fica de rápido acesso ali para estar confirmando. Legal, obrigada. Não, dá esse retorno para a equipe porque faz muita diferença. E mesmo assim, vocês são pouquíssimos profissionais, né? Para dar conta de um hospital enorme. Sim. E mesmo assim, tô com dúvida no plantão, ligo lá, o pessoal sempre me atende com uma tranquilidade para explicar, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, espera aqui que eu vou verificar. Então, isso faz muita diferença de ter esse respaldo, né? Estou com dúvida, vou ligar lá e vocês sempre nos ajudam no manejo. Isso faz bastante diferença, essa resposta, sabe? Que bom. Boa parte dessa equipe que está se preparando para atender essas dúvidas são formadas por residentes, né? Uhum. A residência em farmácia hospitalar e clínica, ela conseguiu fortalecer bastante o nosso serviço, porque essa limitação de pessoal que acontece no nosso hospital, mas acontece em outros serviços também, muitas vezes ela acaba limitando e amarrando um serviço que precisa ser expandido a todo serviço hospitalar, né? Então, a residência vem para fortalecer e para trazer mais luz para um serviço que é importante, que pode fazer a diferença no impacto de uma internação. Um outro ponto, só que enquanto você falava, eu pensei, é a questão da conservação. Que um desafio na pediatria são as doses fracionadas. Então, a gente não vai usar um frasco inteiro. E devagar eu estou vendo me fugiu o nome agora, da dose unitária, né? Cada vez mais avançando com relação a alguns medicamentos específicos, às vezes aqueles que são mais caros para conseguir otimizar para mais pacientes, né? E isso também, de uma certa forma, ajuda nesse processo, porque se você otimiza um frasco que eventualmente ficaria armazenado lá na unidade, poderia perder o seu efeito, você consegue otimizar e já usar, isso também impacta, querendo ou não, nesse cuidado, né? Nesse controle de qualidade das infusões. Sim, a gente consegue, com a implantação da mistura intravenosa, que no hospital a gente chama de dose unitária, a gente conseguiu uma farmacoeconomia muito grande.
eu gosto do termo não oneração. Na verdade, a gente deixa de gastar, deixa de onerar o serviço de saúde com múltiplos frascos de medicamento que estão sendo compartilhados e manejados de maneira segura, num ambiente controlado, em câmara de fluxo laminar, com controle de temperatura e um armazenamento adequado. Seguindo a legislação da 67, a gente tem estabilidades diferentes dependendo da situação de preparo e de diluição, né? E apesar de a gente não fazer mistura intravenosa e dose unitária para todos os medicamentos e para todos os setores, a implantação do serviço já mostrou numericamente resultados muito positivos, né? A gente consegue otimizar serviços, otimizar produtos e oferecer opções terapêuticas melhores para os nossos pacientes, porque a gente está aproveitando bem o produto disponível. Isso precisa ser dito e esclarecido para que o investimento em centrais de mistura intravenosas, em profissionais para fazer essa rotina, seja discutido de maneira clara para, com o tempo, mostrar os benefícios disso. Além da segurança, financeiramente pode ser uma boa opção para o serviço, sim. Apesar do investimento ser alto, eu concordo. E acho que é uma maneira até de valorizar o que a gente tem de diferenciado, né? Talvez um dos exemplos mais antigos da farmácia de dose unitária seja a cafeína intravenosa. A gente já conversou com outros profissionais que trabalham em outras UTIs, eu não encontrei nenhuma outra que tenha disponível no hospital a cafeína intravenosa. Eu vejo que quando a gente vai prescrever, só tem um horário definido lá, não adianta querer mudar aquele horário, né? E isso é compreensível, porque imagina, por exemplo, hoje a UTI neonatal ela tem 20 leitos. Imagina se esses 20 bebês precisam receber cafeína e a pessoa resolve prescrever em horários diferentes. Talvez em uma semana ia acabar com a medicação do hospital, né? Sim, e a gente consegue otimizar o processo de preparo, né? No manejo da dose unitária, a produção dos produtos tem que ser por lote. A gente não pode, na mesma câmara, manipular a sedação para um paciente da UTI adulto e abrir do lado uma seringa para fazer a aspiração da cafeína da UTI neonatal. A gente precisa fazer sedação, terminar esse lote, limpar a capela. Aí depois a gente vai fazer higienização, esterilização dos frascos da cafeína para trazer para a câmara, preparar só cafeína, limpa de novo, abre outro lote de outro produto. A gente não pode, por lei, fazer esse manejo junto e misturado. Então, a gente acabou optando por achar um horário que a gente consiga atender, sabendo que cafeína injetável não necessariamente vai ser uma urgência, mas a gente, na prescrição, a gente permite início imediato. Às vezes, a primeira dose dá para disparar para agora, e a gente atende em outros horários, mas é de maneira pontual. A partir do momento que entra na rotina diária, ele entra no padrão de prescrição que foi acordado com a equipe e que tem funcionado bem, ajuda a otimizar bastante o nosso recurso de pessoal de manejo e a administração também lá. Porque aí, aquele horário, o pessoal já está sabendo que vai chegar a cafeína, e seja ela injetável ou via oral, feita com ampola, vai chegar da farmácia naquele momento, na dose correta, com a identificação do seu paciente e com o preparo adequado. E até para reforçar, né, Karine, a necessidade de não ficar reaprazando muito as medicações que vêm da farmácia de dose unitária, né? Porque o reaprazamento é uma prática comum, né? Então, às vezes, muda os horários. Mas esses fármacos que vêm da dose unitária, não dá porque eles virão do mesmo jeito, né? Eles vão vir naquele horário novamente. E depois não adianta querer pedir fora do horário, porque existe exatamente essa rotina que você citou, né? De não manipular fármacos diferentes ao mesmo tempo, né? Sim, às vezes a gente perde a solução pelo atraso de 2 horas de infusão. Então, sempre que tiver que fazer reaprazamento, se for possível, não modificar os horários programados
dos medicamentos que vão vir manipulados da dose unitária ou daqueles que têm concentração sérica monitorada laboratorialmente, é melhor, né? O impacto é bem menor. Se houver opção, fica mais fácil dessa maneira. E a comunicação, né? Entre a gente e a farmácia, importantíssimo. Não tem como parar, né? A gente vai ter que se falar o dia inteiro. Mudou, aumentou vazão, fechou, vai trocar, precisa para agora, qual é o acesso? Vai ser bomba de seringa? Qual é o equipo que vai ser instalado? Quanto que eu coloco no extensor? Essas informações no tete a tete e é paciente por paciente o tempo todo, né? O telefone vai tocar o dia inteiro, não adianta. E a gente vai ter que atender e anotar e seguir os controles para conseguir manter a segurança do processo e não deixar o paciente sem a medicação no momento adequado. E aí, pensando, né, Karine, tudo isso que a gente conversou até agora, principalmente no que se refere a essa parte da interação medicamentosa ou com as incompatibilidades, existem projetos futuros do setor de farmácia para investir um pouco mais nessa segurança? Sim, o plano é tentar ampliar o serviço de dose unitária e nisso nessa ampliação, a gente já vai manejando a interação. Por exemplo, qual diluente é mais seguro, tem uma estabilidade maior, pode correr com os medicamentos do perfil daquele setor, a gente consegue meio que manejar a interação dentro da dose unitária com uma maneira um pouco mais aproximada, até porque a gente tem o contato mais próximo com a equipe de enfermagem que vai administrar. A gente está passando atualmente por um processo de ampliação da quimioterapia, mas a ampliação da dose unitária está sempre em voga, né? A gente está buscando uma maneira de fazer, por exemplo, a sedação da UTI pediátrica de maneira adequada, que não impacte, por exemplo, tanto no modelo de prescrição que já é padronizado e que funciona muito bem lá, né? Sabendo que a gente faz o rodízio de sedação, como que a gente consegue atender em dose unitária sem tanto impacto e sem brigar com a rotina que a gente já tem estabelecida no setor, né? Quais os fármacos que vão ser mais beneficiados ou melhores aproveitados sendo feitos pela dose. Às vezes, o antimicrobiano que está entrando em falta no mercado ou algum outro produto, como aconteceu na pandemia com o drug shortage da metilprednisolona, a gente jogou ela na dose unitária para tentar fazer otimização e padronização de dose. Porque apesar da equipe saber que ela tem estabilidade, às vezes reconstituía o frasco, guardava, transferia o paciente, cadê o medicamento? Então a gente meio que coordenou e centralizou essa diluição para tentar aproveitar. Então, dependendo da disponibilidade dos medicamentos, dos preços, do nosso potencial de compra, a nossa relação com os fornecedores, a gente vai tentando otimizar. A gente passou por um período em que boa parte do cenário nacional teve falta de vários medicamentos e a gente teve o benefício de não sentir tanto algumas dessas faltas. A dose unitária ajudou bastante nisso. Eu tenho essa convicção e conseguindo fazer o planejamento adequado e conseguindo um acordo com a clínica, a gente conseguiu otimizar os nossos recursos de maneira bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta que me fizeram uma vez, não sei se eu dei a resposta mais adequada. Com relação ao Propofol, né, a gente normalmente troca a solução a cada 12 horas. Né? Esse trocar está relacionado ao risco de contaminação. Porque, assim, me perguntaram, e se eu estiver num equipo livre de PVC, com relação à absorção? Né? Interfere alguma coisa nesse processo? O problema do Propofol e de algumas nutrições parenterais é a solução lipídica, né? Uhum. O Propofol, o que eu falo brincando, é o bacon líquido, né? Então, a gente tem gordura, micelas ali, que
que vão além de conduzir o princípio ativo, ela vai ser uma piscina de bolinha para uma bactéria, para algum micro-organismo. Então, no caso do Propofol, não é tanto a incompatibilidade com o PVC. O problema dele é ser um meio muito atraente para a contaminação microbiológica. Então, vários estudos já foram feitos. Houve um tempo que a gente fazia a troca a cada 24 horas, mas os últimos protocolos de várias unidades estão direcionando para a troca a cada 12 horas. Então, com as diversas apresentações, ampola de 200, os frascos de 100 ml, a gente consegue fazer essa troca em 12 horas sem ter prejuízo, sem jogar tanto medicamento fora, em alguns casos, né? Então, o problema dele é contaminação microbiológica. Então, foi isso mesmo que eu falei. Acho que não interfere com relação de ter PVC ou ser livre de PVC. Não, foi o que eu imaginei. Até onde eu lembro, que eu conheço, não existe essa interação com o PVC. Bom, Karine, acho que assim como aconteceu na nossa conversa anterior, né, são tantas coisas que a gente ainda tem para perguntar, né, tantas dúvidas que certamente vão surgir. Mas acho que uma mensagem que fica, né, é a importância que deve existir dessa interação multiprofissional das UTIs de modo geral, seja pediátrica, neonatal, UTI de adultos, com a equipe de farmácia, né? Então, nós temos no nosso hospital, né, essa subespecialidade, que é a farmácia clínica e hospitalar, e essa interação tem que ser reforçada e ela tem que ser valorizada porque isso vai refletir em segurança para o paciente, né? E a gente tem que estar, assim, abertos a essa discussão, né? Recentemente, por exemplo, a gente descobriu que não dá para infundir meropenem em 8 horas, né? Foi feita até uma pesquisa com todas as opções do mercado e mostrou lá, ó, no máximo 4 horas. E ainda assim tem que ser o Meronem, que é a droga padrão, né? Na maior parte das vezes, 1 hora de recomendação, né? E a partir disso, a gente tem que estar aberto a mudanças de rotina, né? Eu sempre digo que mudar é muito bom. Então, principalmente quando a gente consegue fazer essas mudanças bem respaldadas, né? Então, eu sempre insisto, né? Eu tenho mais contato com os residentes do que com os alunos de graduação, mas independente da graduação, pós-graduação, sempre falo, olha, é importante o conhecimento de farmacologia. Eu acho que assim, não tem como ser um bom médico, por exemplo, falando lá da medicina, se você não conhece bem a farmacologia. Porque isso é que te dá segurança de fazer uma prescrição bem feita. Isso que vai te dar segurança de não promover iatrogenias. Tudo bem, iatrogenia nem sempre é um erro, mas é algo que vai trazer um prejuízo para o paciente, né? Então, acho que isso fica uma dica, né, até para quem está se formando agora, para os residentes que estão começando, independente das especialidades, o quanto é importante o conhecimento de farmacologia. Isso é uma coisa que eu trouxe ao longo da minha vida toda profissional, né, sempre buscando as informações de farmacologia. E, na nossa realidade, o privilégio que a gente tem de realmente, assim, ter uma farmácia clínica acessível. Quantas vezes, né, eu mando dúvidas para você e você prontamente responde, né, porque isso é importante. A gente não está pensando na gente, não está pensando em um ou outro, está pensando no paciente, né, de promover um tratamento que seja mais seguro e mais adequado para o paciente. Então, reforço aqui o quanto que eu preciso mesmo, né, dessa interação com a farmácia clínica e com a farmácia de modo geral, e o quanto que eu vejo isso muito importante para a segurança do paciente. Seja pela questão da interação medicamentosa, pela questão das incompatibilidades, até por dose, que eventualmente escapa uma dose fora do padrão. Então, eu acho bastante importante. Até espero que no futuro a gente volte a conversar um pouco mais sobre farmacologia, mas fica aqui o meu agradecimento por você se deixar esse tempo separado dentro da sua rotina, que também é bem corrida, para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa questão das interações medicamentosas. Então, muito obrigado. E para a enfermagem, nós somos a última barreira ali, né? Segurança do paciente. Todo o processo do queijo, qualquer furinho, a gente tenta o máximo possível barrar para que não chegue no paciente. E o quanto a gente reforça, e esse episódio traz a importância de que a gente não pode preparar e administrar mecanicamente. Eu faço isso há tantos anos, isso aqui é isso. Não, as coisas mudam, né?
E eu preciso saber o que eu estou fazendo, se isso interage, se não interage, quais as reações esperadas. Eu preciso informar o paciente sobre o que está acontecendo, o que eu vou administrar. Então, é uma responsabilidade muito grande lidar com a medicação, porque é o veículo de cura, mas qualquer erro, qualquer interação não esperada, isso vai impactar, né, negativamente para a recuperação, para a vida daquele paciente. Então, é um episódio que traz reflexões e vê sempre que é um tema complexo, inesgotável. Nunca um episódio de 1 hora e pouquinho daria conta de falar disso, mas que chega o alerta e fala, não, no próximo plantão, né, vamos prestar cada vez mais atenção com relação à prescrição, o que interage, o que não interage, como eu vou cuidar dessa medicação, como eu vou administrar, está com o catéter posicionado adequadamente, o catéter venoso está periférico, está central. Então, isso faz muita diferença para nós, na prática, também fugir um pouco, às vezes, do mecânico e sempre trazer esse raciocínio, né, multiprofissional junto ali, que é o dia a dia do enfermeiro, né? O preparo, a administração da medicação, a gente está ali o tempo todo. E as prescrições são enormes, né? Então, a gente vai olhar, às vezes são crianças que estão com 10, 12 bombas para administrar, então a gente não pode deixar que o mecânico, né, vença nesse processo. Então, é um episódio que traz muitas reflexões. Sim, traz sim. Eu acho muito sedutor o tema, né? Até porque ele é desafiador ao extremo. Na graduação de farmácia, ou mesmo no recém-graduado, que às vezes não tem a prática do trabalho num hospital, ou que não conhece tanto a farmácia clínica porque não teve esse preparo, ou está chegando na área agora, porque é uma área relativamente nova também, né? A gente fala sempre para os alunos que farmacêutico não precisa ser fiscal de prescrição. A gente não é polícia. Então, assim, e essa é uma imagem que muita gente tem do farmacêutico clínico, que a gente vai entrar para falar, olha, você prescreveu errado. Não é essa a situação. A gente é parceiro num plano de conseguir respostas de saúde melhores para aquele problema que está acontecendo. Então, a gente tem que não se colocar no papel de fiscalizador, de auditor de prescrição. A gente tem que, primeiro, conhecer a realidade do paciente, conhecer bem o produto que a gente tem em mãos para poder levar essa informação e, se for o caso, sugerir uma adequação, né? E esse é um processo para todos os profissionais da área de saúde que está sendo construído agora, né? Então, acho que é muito legal a oportunidade de trazer assim, situações benéficas, positivas, um histórico bacana e que está em crescimento, está em construção constante em prol da segurança dos nossos pacientes internados, das nossas crianças, né? Que é isso que a gente espera, o melhor atendimento de saúde possível, né? Então, faço por aqueles que estão lá aquilo que eu gostaria que fizessem com a minha família, com os meus, se estivessem precisando do mesmo cuidado, né? Tem que ser com esse cuidado, com esse amor que a gente tem que tocar o dia a dia, né? E falar de situações difíceis, falar de problemas de prescrição, da necessidade de intervenção, às vezes é traumático, porque às vezes você não está no dia bom, você não quer ser questionado a respeito daquilo que você está preparando, ou você está infundindo, ou você acabou de prescrever, lá vem a farmacêutica querer botar defeito na prescrição. A situação não é essa, a situação é fortalecer a ferramenta de cuidado do paciente, né? E uma coisa que, quando a gente faz plantão juntos, eu e o Arnildo, às vezes tá lá, tem 10 crianças internadas. Ele faz as prescrições, ele termina, já terminei, vou passar as prescrições para você. Eu até arrepio, porque eu sei que vão vir 10 prescrições, é quase um negócio assim, e ele é muito cuidadoso. Ele vai prescrição por prescrição, ele fala, eu alterei isso, eu alterei isso, eu alterei isso. Feito isso, são 10 prescrições e cada prescrição, às vezes, com 3 páginas. Aí é hora de eu sentar para fazer a minha conferência, né? Pegar do dia anterior, né? Para pegar de hoje, para ver o que mudou, o que eu preciso, às vezes, grifar.
E esse é um momento que eu quero aproveitar e falar o quanto é um momento importante para o enfermeiro, para ele não ser interrompido. Porque tanto na hora que está prescrevendo, eu sei que enquanto o Arnildo ele preza por estou prescrevendo, tipo, tentem não me interromper nessa hora, para nós também na hora da conferência, que você pega as prescrições, estou com 10 antigas, 10 novas, e eu sento num lugar, a gente não tem uma salinha nossa, então fica ali no meio das pessoas, o barulho e tal, as pessoas chamando. Antes alguém me chamava, eu levantava, parava no meio que eu estava fazendo, ia atender, voltava. Hoje não, falei, espera aí, quer falar comigo? Não é urgente, não é uma parada, não é uma intercorrência, eu preciso conferir as prescrições. E aí a gente vai conferindo, na fé em Deus de que a gente está conseguindo enxergar tudo, né? Porque é muita coisa que tem ali, né? Realmente, você olha a prescrição, é muita coisa. Tem que realmente olhar as observações que tem bastante, é uma atenção. E ainda um hábito que eu tenho já de uns anos para cá, terminei de conferir, eu pego a antiga, eu pego a nova, eu vou no funcionário e falo, ó, modificou isso. E ainda antes de ir embora, a gente tenta, né, fazer a ronda com a prescrição nova, olhando os frascos para ver se está lá concentração, né? Quando eu consigo fazer isso, que a música até vai no meu ouvido, eu fico feliz. Falo, ai, graças a Deus, porque é muita responsabilidade. Medicação é muita responsabilidade, né? E o enfermeiro, eu sinto esse peso muito grande para o enfermeiro, porque nós somos a última barreira ali. É a hora que vai administrar, somos nós. Então, trazer realmente essa responsabilidade assim, do conhecimento, de saber o que está fazendo, de fazer com atenção, não desviar a atenção, da comunicação assertiva, da conferência. E não é, estou conferindo porque eu estou desconfiando, não é isso. É a questão da dupla checagem, nunca é demais. Se for tripla checagem ainda por uma pessoa diferente, melhor ainda. Né? E no mundo ideal a gente faria isso com frequência. Né? E o dia que eu vou embora eu não consigo às vezes fazer a ronda, eu vou angustiada. Porque eu sei que é uma segurança a mais para nós, para o paciente e para o funcionário também. Né? Mas é um tema assim, que é muito gostoso. Para gente que trabalha no dia a dia ali, é muito gostoso. E até se vocês quiserem repetir, né? Fala de tal medicação. Junta um monte de medicação aí que vocês gostariam. A gente pode fazer um episódio só para falar das medicações mais chatinhas, né? Que gera mais dúvidas. A gente traz a Karine de novo. Ou fecha por classe. Hoje a gente vai falar de interação de anticonvulsivante, Nossa, de antimicrobiano. Muito legal. Porque interação pode acontecer de tantas formas. Sim. Ou vamos falar só de incompatibilidade, que é a interação físico-química. A gente precisa detalhar isso para conseguir entender melhor o universo. Né? Não dá para saber tudo de tudo. A gente tem que ir construindo nosso conhecimento tijolo a tijolo. Né? Eu sou muito suspeita, porque eu adoro o tema e fico à disposição para quando vocês precisarem ou quiserem, podem contar comigo. Nossa, genial, né? Obrigada pela disponibilidade, todo o coração. Gente, curtem o nosso episódio, já nos sigam. Se você não segue a gente ainda no YouTube, é um pecado, né? Assiste e não segue a gente, não pode. Então já nos sigam no YouTube, Spotify, avaliem os episódios, né? Sigam a gente no Spotify, porque são métricas importantes. 2024 estamos chegando com muitas ideias para vocês com relação à nossa comunidade, ao Pedincast. Então a gente precisa desse retorno também para conseguir entender que esses conteúdos estão sendo relevantes para vocês. E, querendo mais, comenta aí que a gente programa para cá voltar. Obrigada de coração, viu? Obrigada, gente.